Olá, eu sou o João e sou caçador de malebranches nas horas vagas. E se você cansou de jogar o seu joguinho de fadinha ou de ver o seu desenho japonês com o protagonista chorão, esse é o podcast certo para você. E para o episódio de hoje, chamei o sacerdócio do Lobcast para entender e explicar o que se trata de Dandadan, né? Todo o anime aí. O Richard. E aí, galera, hoje eu estou com as minhas duas bolas intactas. Porra! Joilson. Boa noite, galera. Quer dizer, boa noite pra mim, né? Estamos aí pra dar um turbo no seu dia. Cristiano. Opa, entre turbo e bolas, todos aqui se divertiram. Ale. Fala, galera, sumido do canal aí, voltando agora. E eu só tenho a dizer, cara, que a verdade, ela está lá fora. Dandadan, né, brinca com vários clichês, né, clássicos de animes, assim, adolescentes, pro público masculino. Na cultura de shonens e tal, a gente tem aquela... Vocês conhecem esse termo de Triforce ou Trimonster, ou não? Vocês conhecem esse termo aí? Não, nunca ouvi falar. Explica, é melhor. Tá, ó, é naquele contexto onde você tem vários personagens que são fortes, né? No caso, 3 personagens bem específicos, né? Por exemplo, o Naruto, a Sakura e o Sasuke, o Goku, o Vegeta e o Piccolo, ou o Sanji, o Zoro ou o Luffy. Sei, é o trio monstro. É isso, monstro. Ah, agora que abrasileirou, deu pra pegar a ideia. Fica fácil, né? Aí o anime também ele mistura, né? Esoterismo, terror com uma comédia besterol, né? Tem muita piada com conotação sexual. E aí, o que vocês acham sobre isso, né? O que vocês pensam a respeito dessa obra, como essa questão de terror, comédia, besterol, conotação sexual, esse clichê, né, de shonen? O japonês, ele tem aquele costume de erotizar muitas coisas, correto? Nos animes. Aí eu acho que faz sentido. Não no sentido besterol, mas deixar tudo erotizado, sabe? Tudo com esse teor sexual. E ali, aí quando esse besterol vem, ele vem com uma proposta assim de ter um teor sexual inocente, sabe? Para puxar para um engraçado em vez desse apelo sexual, em vez do fanservice, digamos assim. Abre uma outra questão aqui. O Ale, vocês entenderam, entendinhos? O Ale acha que o japonês, ele é um tarado sexual, né? Um cara que tem... Alguém discorda? Discordo não, cara. Principalmente em animes que tem um teor mais pra jovem e adolescente, assim. É bem comum. Pois Se é. eu não me engano, a classificação de Dandadan é 16 anos. O normal era ter um eti no meio. É claro. Então estão colocando, né, adolescentes de uns 14 anos em situação de vulnerabilidade. Cara, Então, mas aí essa é a parada. Assim, ali tipo, são crianças falando coisas assim que crianças falariam, mas não com esse teor erótico, tá ligado? Essa é a parada. É. E aí só os veião mesmo que assiste o anime que vai realmente ter essa maldade. Acho que faz até, né, você... Como é que eu falo? Você... Tipo, o cara olhar pra ele mesmo e falar, porra, não era pra eu estar pensando besteira disso, tá ligado? Então, eu tenho uma visão um pouco diferente. Não muito, tá? Bem pouquinho diferente disso daí. Eu realmente entendo que o anime foi preparado por uma outra cultura, com expectativas e anseios diferentes da nossa. Então, talvez aquilo que a gente veja para um adolescente de 16 anos, que é o target aí da propaganda que eles colocam dentro do conceito do desenho, está bem adequado. Eu acho que nesse aspecto ela está bem adequada. O que eu não gosto, e aí talvez é um pouco das diferenças que eles colocam ali, tá especificamente nenhuma referência das bolas do personagem. das testículas. Ele faz uma parte do desenho, ele considera durante um pedaço que o personagem teve o poder dele nas bolas, uma vai para um lado, a outra vai para o outro, aparecem e aí o personagem tem que encontrar essas bolas. Cara, aí eu acho, tudo bem, a proposta é um besteirol, mas é que eu acho que esse aspecto eu não gostei. Eles poderiam ter feito o besterol, que eu entendo que eles queriam colocar com algum conceito, aqueles alienígenas estranhos ou fantasmas estranhos, com um pouco de conotação sexual.
dentro do desenho, até acho que faz sentido como conteúdo do besterol, mas a parte das bolas eu não gostei, eu achei que ficou de mau gosto, mas é minha opinião pessoal. No mais, o desenho pra mim estava bem legal, ele tem uma pegada muito forte para combate, luta, ação, um tanto de velocidade, cores muito vibrantes, uma arte bem feita, música também. Eu acho, Corte rápido. eu acho, talvez, Cristiano, você talvez não tenha entendido a intenção desse desenho japonês, né? Dessa obra magnífica aí, que é Dan Dan Dan, né? Dan, dan, dan. O próprio título, né? Ele significa tipo festa, né? Tipo essa coisa de ser muito agitado. E assim, as bolas, né? Serviu mais como unir o grupo todo. Tava até pensando em entrar depois, mas vou entrar agora nesse ponto. Teria até sido uma alusão ao próprio né, assim, em comparação com a velha Turbo, que ela tá naquele túnel e tal, teve garotos que foram mutilados, e assassinadas ali, naquela coisa de, tipo assim, eu vou descontar a raiva, sei lá, roubando a bola e o pênis do menino, que não tem nada a ver com isso. Na verdade, assim, por que ela não matou ele, né? Porque ter roubado os testículos. Só voltando à questão do besterol, né? Eu acho que o besterol, ele tenta fazer tentar pegar aquele assunto sério, assim, introduzir de uma maneira muito mais flexível, né? Sem ser um tabu. Porque, cara, assim, falar de é uma parada meio tabu, né? É uma coisa meio pesada. É o meu ponto de vista, né? O anime trata disso dessa maneira, né? É porque o sexo também tá muito introduzido nesse desenho. Essas conotações sexuais, piadas sexuais, coisas, por exemplo, as bolas, né? Recupera o pênis, mas aí os testículos não foram recuperados, então, por exemplo, a Momo, ela cai na risada, quando descobriu que as bolas não estavam com o Karu. A menina caiu na risada. Então, assim, é desse modo que eu interpreto, né, essa visão, né? Imagina, se o corpo foi alterado contra a sua vontade, sacou? É uma alusão. Eu acredito também a questão das bolas dele seja uma referência a ele, a um garoto tímido e com pouca força de vontade, se aproximar da sua masculinidade, ele recuperar as suas bolas. Olha só. Eu acredito que tem algo relacionado a isso também, porque você vê que ele vai ganhando autoconfiança conforme vai passando o anime. É como se ele estivesse reconquistando a hombridade dele. Caralho. As bolas dele. É mais ou menos isso mesmo. Foi, pelo que eu assisti, foi isso que eu entendi também. Não, eu concordo com essa mensagem. Esse formato aí é muito aparente. Mas eu não gostei que fossem as bolas. Eu acho que podia ter sido outra coisa. O Pico, Vamos pensar assim, que além das bolas, no conceito mais assim, acho que entre os homens esse termo é muito conhecido, tá ligado? Tipo assim, no grupinho de homens, esse termo é muito utilizado. Você vê filmes onde o cara fala, tipo, ainda mais em inglês, have some balls. Eu tô vendo The Walking Dead recentemente, eu lembro do Merle, que falando pro Daryl, tipo, cara, cadê suas bolas, tá ligado? Porra, quando você vai ser homem de resolver tal parada, sabe? É um assunto muito macho mesmo, né? Assim, da esfera do homem. E aí eu pergunto, então, já que, as bolas não foi uma boa ideia, qual seria o outro elemento que representaria essa masculinidade? Isso, né? Assim, de maneira tão evidente, é difícil. É foda. Você já ouviu falar, pelo menos, daquela obra de Ovídio, Metamorfoses? Que não, né? Acho que não, velho. Você vai forçar a audiência nessa. Vou. A Metamorfoses conta a história de Hermafrodito. Ele tem o seu corpo transformado na mistura de homem e mulher. Entende? Tem uma questão de masculinidade, né? Eu acho que realmente o órgão sexual tá entrelado a nossa orientação masculina, o feminino, no caso. E assim, em comparação na Metamorfose de Ovídio, é uma alusão também ao porque o corpo do hermafrodito, ele foi modificado, né, uma maldição. esse episódio vai ficar pesado, hein? Mas assim, além dessa questão mais relacionada ao público masculino, eu também gostei muito do interesse que os personagens tiveram em se conhecer e se daram muito bem, eu acho que durante a primeira temporada toda.
Eu achei bem legal. Eles conseguiram colocar clichês das intrigas de anime de romance dentro de um anime shonen sem ser tão forçado. Realmente, eu não conheço tanto clichê de romance, mas de shonen eu acho que o Triforce e o Trimonster tá certo. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, quando a Momo encontrou o Ken e a Shiratose quase se beijando. Aquilo é um clichê do anime de romance, velho. Alguém ali, numa situação complicada, que na verdade não tem nada a ver com o que tá acontecendo. É uma coisa completamente sem querer. Aquilo ali é um dos clichês, velho. E eles colocaram de uma forma que, tipo assim, não ficou tão forçado. É uma situação irrealista? Pô, mas não tanto, porque isso já aconteceu com outras pessoas e tudo mais. Se é um clichê é porque já aconteceu várias vezes. De vez em quando alguém engravida nesses acidentes. É claro. Tem essa também. Mas assim, não ficou tão forçado. E eu gostei da protagonista feminina. Eu achei ela interessante. Eu também, velho. Ela não é à frente o suficiente pra se tornar chata, mas ela também é participativa, tá ligado? Então ela é bacana. Ela não é uma Sakura, tá ligado? Então já me ajuda muito. Tá, eu discordo. Assim, vamos entrar um pouco nos personagens, mas, cara, eu só tenho uma coisa que eu não gosto da Momo, né? Ela querer um bad boy. Pelo que eu pude entender, ela tem um ator de cinema, um ator de... Não é bem um bad boy, é um homem às antigas. É um homem às antigas, velho. Mas o homem das antigas não bate na mulher? Não, velho, é um homem das antigas da televisão, doido. E, tipo assim, meu avô não batia na minha avó, não, doido. Os homens modernos não batem também nas mulheres? Eu não sei de onde você pegou essas referências estranhas aí. Joãozinho, você tem mais problemas em casa do que você imagina. Voltando aí, é um ator que provavelmente deve ser famoso. Eu não pesquisei do ator, mas deve ser um ator realmente famoso no Japão, porque eles gostam de colocar referências reais dentro dos animes. E, tipo assim, ele tem várias. O próprio protagonista tem várias vezes que ele fala frases que remetem ao que o ator que ela gosta nos filmes e nas séries que ele fazia, ele falava, e sempre pega ela desprevenida. Igual quando ele pega e fala que ele é um cara das antigas, ele pega ela desprevenida. Além dele ter o mesmo nome. Então, assim, é tudo bem, bem engraçado, tá ligado? É um anime que eu me surpreendi. Eu não achei que eu ia me divertir assistindo esse anime. Eu achei que ia ser só um trabalho para o podcast. Mas não, eu gostei desse anime. E trabalho não remunerado, né? Diga de passagem. Tipo assim, eu saí de Devil May Cry pra Dan, velho. Olha só, doido. Evolução demais. Teve evolução mesmo, hein? Foi um anime que me surpreendeu também. Principalmente no começo ali, quando eu vi o personagem principal, aquele jeitão meio tosco lá, time ilusão, eu falei, nossa, velho, esse moleque vai ser um pé no saco o anime todo, velho, vai ser chato pra caralho. Mas não, velho, felizmente a evolução dele no anime é muito boa. E eu gosto dos personagens. Eu gostei desse anime. E eu gostei da referência ao futebol também, no último episódio. É verdade. E que, inclusive, né, a segunda temporada tá pra lançar, né, daqui uns 2 meses, 1 mês, depende de quando sair esse episódio. Às vezes vai faltar 5 dias. Então... Mas assim, né, até falando um pouco, voltando um pouco nos clichês, né, o Karun, né, na verdade o nome dele é Ken Katakura. O anime não fala sobre a família dele, né? Não, mas é porque eu acredito que seja uma das mecânicas pra próxima temporada, velho. Eu acho que foi de propósito. Aí ele descobre que o pai dele, na verdade, é um general, ceifador de almas. A mãe é uma raça alienígena, sacou? Aí o protagonista, ele tem no sangue exorcista e ET. Talvez seja realmente uma mecânica que eles vão utilizar, de que ele tem algum tipo de ligação ou com o espiritual ou com alienígenas e que talvez vai despertar uma nova habilidade nele, porque você tem que lembrar que esse poder é emprestado, velho. Então, provavelmente na próxima temporada talvez haja um problema com esse poder dele. Assim, é emprestado, mas é aquela coisa, eu acho que ele nunca vai devolver isso pra velha Turbo, sacou? Parece que, não sei, né, eu aposto muito que eles não vão cogitar isso de verdade, assim, não vão, tipo assim, falaram isso pra velha Turbo, né, fazer uma negociação, se você ajudar o Karun a ter as bolas de volta, você tem o seu poder. Muito provavelmente a galera, né, vai dar um chute na bunda da velha Turbo. Mas você não acredita em redenção? Mas essa velhinha Turbo, ela não vai meio que se converter pro bem, não? Virar, tipo, parte da gangue? Era o que eu ia dizer, eu acho que ela vai deixar de ser vilã. Antagonista, né, que ela não é bem uma vilã, é antagonista. Não, ela era uma vilã no começo do jogo. Ela não é uma vilã no começo do jogo, no começo do anime. Ela não
não se torna menos vilã depois, porque ela não tem poder pra fazer nada. Então, e tem uma outra coisa, né? Eu acredito que todo o espírito que tem ali naquela história são espíritos da vingança. Então eles têm motivos para se vingar. Só que, como toda vingança, ela acaba cegando a pessoa. Então eles acabam cometendo atos de atrocidade que os comparam a vilões. Então isso vai acabar acontecendo. Existe a possibilidade dela ter uma redenção? Existe a possibilidade, mas eu acredito que ela vai ser mais um empecilho para poder ficar trolando dentro da história do que em si ela se tornar um aliado permanente. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Porque teve aquele capeta lá da bailarina da seda, né? Esqueci o nome dela. Que ela, a redenção dela foi cometer seppuku. Seppuku não, sacrifício. Ela se sacrificou. Foi sacrifício no caso dela. Não, é diferente. Mesma coisa. Não é não? Não, sacrifício e seppuku é diferente. E ainda mais porque, tipo assim, ela deixou bem claro de que ela estava fazendo aquilo, porque ela se arrependeu de como ela agiu com a menina. Então, assim, tem essa parada de aprendizagem. E ela deixou de ser um espírito vingativo. Aí a menina recompensou ela, tratando ela da forma que ela queria ser tratada. Porque provavelmente a menina viu a história dela. O que dá a entender é que tanto a Momo quanto a Sharon Foster, se não me engano o nome dela, as duas parece que viram a história da dançarina da seda, velho. Ou pelo menos elas sentiram a história. Então ela realmente perdoou ela e tratou ela do jeito que ela queria para ser libertada. Só não apareceu o espírito dela sendo libertado, para deixar aquele lance de que será que aconteceu ou não? Mas a própria menina disse, eu não vou te esquecer. Então se ela não esqueceu ela, quer dizer que ela não foi pro limbo. Ela não foi pro nada, né? Como que ela não é cristã? Então eu acho que ela... Não sei não, velho. Eu não sei se ela é cristã, não. Ela usa cruz lá, pô. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Não, porque se você não é cristão, se você não é batizado, ô Joio, você não vai pro céu, pro inferno. Mas ele não aborda esse conceito no desenho. É verdade, né? Mas a gente sabe que o cristianismo é a única religião verdadeira. É isso aí, é bom você se converter, ateu. Não, você vai queimar abraçado com o capeta. Dá pra sentir um foguinho aí, né? Mas vamos lá, ó. Personagem Arya Sheer-Tolly, ela também tem essas mediúnicas, né? Ela também tem... ela viu, né, a bailarina da seda. É esse o nome dela? Eu esqueci o nome. É isso aí mesmo. É, né? Bailarina não, é outro nome. Ela é uma cobrata, né? Acróbata, né? Isso, a cobrata da seda. O cara assiste a pôr desenho e não faz tarefa de casa. E olha que anotou aqui ainda. Tá escrito a cobrata da seda. Acabei de ver aqui na minha cola. E assim, a cobrata da seda, né? Ela viu, né? Ela viu aquela mulher e quando ainda era uma criança e aquele espírito perseguiu ela. Tipo assim, a vida toda. Eu imagino que a bola dourada lá só tenha despertado as habilidades que ela já tinha. Ela só despertou. Então, você tá vendo? O testículo do cara tem esse poder. Ué. A masculinidade tóxica do cara imbui outras pessoas de poderes, velho. Fica a dica. Nossa! Caralho. É polêmico isso aí. Como é que a gente explica, assim, pro público que tá assistindo? Se você tocar nas bolas de um desconhecido... Você é preso. Você é preso. Ou talvez a pessoa goste, mas eu não recomendo. Realmente. Pelo menos não sem autorização prévia, né? E no anime deixa claro de que a velha Turbo, ela bombou, vamos colocar aí a piadinha, tá? Ela aumentou os poderes das bolas do cara, velho. As bolas do cara passaram a se tornar mais especiais ainda. Viu, homem? Você, homem que está ouvindo o podcast, saiba, suas bolas são especiais. Se você encontrar uma velha certa, elas podem bombar ela pra você. Essa frase ficou tão estranha, mano. Eu não o culpo. É um acordo muito bom. A coisa, né, do testículo tem muito impacto no Japão, né? É que tem um yokai da mitologia japonesa que ele é um guaxinim, que ele usa o saco dele pra poder bater nos outros, voar. Já viram isso aí? O Guaxinim te espanca e ainda te dá dando moral ainda. Velho, humilhante isso aí. Cara, yokai japonês é foda, velho. Tem um monte de yokai japonês que é agressivo pra caralho. Na verdade, a cultura japonesa, ela nunca foi tímida nesse sentido. Tem lá
um deus lá que era cultuado no passado, que era uma piroca, velho. Caralho, isso é verdade? Velho, tem um templo lá que é uma rolona, doido, gigante, doido. Cara, se eu não tiver enganado, tem uma cidade lá que tem esse festival até hoje, velho. É verdade, eu tô vendo aqui na internet, tem um festival de pinto. Pois é, você tá na internet, isso é verdade. É claro. Assim, isso aí é coisa da cultura woke, pô, é negócio gay? Não, velho, não, é cultura deles há muito tempo, é pra fertilidade, doido. É, festival de fertilidade. É fertilidade, é pra fazer a galera botar a criança no mundo, João. É pelo contrário da cultura woke. Caralho. Ó, o nome desse evento se chama Kanamaya Matsui. Cuidado aí que você tá falando, hein? Caraca, doido. Olha só que merda, cara. Puta que pariu. Se eu não me engano, esse festival é extremamente popular, velho. Para de admirar o pirocão aí e volta pro assunto. Você tá desviando do assunto. Que nojo. Nossa, cara. Depois o pessoal reclama quando tem uma parada gay em São Paulo. Cuidado, Cristiano é de lá, hein? Ele pode ser lixado lá por causa desse seu comentário aí, viu? O comentário é dele, não o meu, tá? Então, Já que você tocou nesse assunto, eu achei o episódio que conta a história dela um episódio muito bom, velho. Apesar de eu ser um dos caras que mais reclamam aqui de humanizar vilão, esse episódio foi bem feito. No episódio 7, né? Eu achei bem feito esse episódio. Foi um episódio bem feito. Não fez eu pegar e falar assim, coitadinha do vilão. Mas, tipo assim, pelo menos pra mim, eu falei assim, bom, é uma excelente backstory e uma boa reinvenção de personagem. E não é o vilão principal, é um vilão de final de semana. Por isso que eu digo que é antagonista, né? Porque tem toda aquela dinâmica, ser derrotado mais cedo e tal. Não, e criou um outro personagem do grupo pra poder lutar nos combates, pra poder dar mais dinâmica nos combates. Sim, aliás, é um anime shonen, né? Normalmente você tem esse Tri-Monster, né? Você tem esses três personagens que são muito fortes, protagonistas e tudo mais. Vamos ver na quarta temporada, né? O personagem novo que entra no final da primeira temporada. Existe a possibilidade dele ser um personagem que vai ganhar habilidade também. Eu ainda não tive a curiosidade de ler o mangá, porque eu sei que o mangá tá um pouco mais pra frente já. Tem bastante capítulos aí pra ser adaptado. Mas eu ainda não tive a curiosidade ainda de entrar nessa onda aí ainda. Mas eu gostei do anime a ponto de ficar interessado em ler o mangá. Eu dei uma olhada no mangá, ele entra pro time de combater o mau espírito. Ele é o modo, sei lá, despertar dele. Eu não sei o nome disso, mas eu vou chamar de despertar. Também não sei, eu acho que eles nem deram nome pra isso no anime. Eu acho bom, eu acho até bom. Quando você dá muito nome, não sei, fica meio paia, eu acho. Cara, dos outros dois é transformação, velho. Uma transformação. A menina mesmo fala, Henshin, tá ligado? Eu perdi minha transformação. E da Momo é telecinese, velho. Ela não tem, acho que no anime ela não tem transformação, né? Ela só é telecinese por conta própria. Ela só tem aquele modo lá que quando ela ativa a primeira vez, que ela fica até, tipo assim, ela muda de cor, né? E que lá deve ser o modo fodão dela. E a avó dela depende, por exemplo, de fazer um teste, né? De fazer uma diplomacia com um deus, né? Daquele local. Porque cada região, né? Cada cidade, estado, país tem seu próprio deus, né? Então, é porque assim, dentro da cultura japonesa, se eu não me engano, do shintoísmo, cada cidade ela tem um deus divino protetor, às vezes até mais de um. E no caso, às vezes não é nem cidade, é distrito mesmo ali, naquela questão tipo bairro pra gente, tá ligado? Tem os deuses protetores daquele lá. Então o poder dela é bem específico. Ela é bem poderosa dentro da área de controle dela, mas ela necessita de contratos ou até mesmo de pedir favores nos outros lugares que ela for, que é uma mecânica para ela não ser o Deus Ex Machina da série. Ela tá aparecendo toda hora e salvando eles. Eu achei isso ótimo, velho. Ela não ter se tornado uma muleta pra eles. Outra coisa interessante desse anime, né, seria justamente esse universo que tá ali meio que se misturando, né, entre, assim, culturas. Deu pra impressão de que as culturas e as teorias espirituais ditas ali, elas têm um embasamento nas crenças reais, né? E aí até as teorias de alienígenas também, elas começam ali a se embasar em coisas que tem no nosso mundo, né? Crenças do nosso mundo. Ó, você tocou num assunto legal. Eu estou esperando que o autor não fica tímido nesse sentido e que ele explore outras culturas, porque ele falou que a teoria do Ken é que provavelmente existem criaturas em outros países relacionadas a outras culturas, e eu acho que seria interessante se o autor também pudesse explorar essa mecânica pra fora, tá ligado?
Não ficar só ali no Japão, não jogar só o arroz com feijão deles, tá ligado? E que é aquela teoria de também que ele diz de que provavelmente os aliens só não atacaram a Terra ainda em massa por causa dos yokais, eu também achei super interessante. Sim. Deles serem inimigos mesmo e eles serem, tipo, ao mesmo tempo que eles sejam uma proteção, eles serem os caçadores dos humanos, tá ligado? Como eles estão aqui há mais tempo, a gente pode bater neles, mas vocês de fora não. Ah, não, a gente é mulher de malandro, é isso? A própria avó da Momo falou, velho, se você não for lá mexer com eles, eles não vão te encontrar, né? Mas aí como que o progresso da civilização humana vai ficar se não mexer com ele? Tem que invadir o espaço deles. Aí você tá correndo seu risco, o problema é seu. Eu que não vou lá mexer pra perder meu Bilal. Se você não pegar um grupo de pessoas pra capinar aquele lote, destruir aquela mata, será que o yokai lá, o deus daquela região, não perde a força dele? Ó, velho, no anime eles vão tudo morrer. Na vida real a gente vai desmatar mais um lugar. É, foda. Vida real acaba com a fantasia, né? Puta que pariu. Chata pra caralho. Nossa, eu odeio a vida real. Puta que o pariu. Seppuku? Aí que tá, Juiz, eu já cometo seppuku em marcha lenta. É, verdade. Ah, pode crer. Então, Mas assim, a gente bateu um pouco na velha turbo, né? Mas Cara, na verdade o que você tá querendo dizer, ó, eu imagino que seja o seguinte, é na cena de que o Ken, ele vai se transformar, aí ele pede pra galera que tá nos ouvindo dar um like, acompanhar a gente nas redes sociais. compartilhar o podcast com os outros é o... Pois é, pô, o Ken tava falando isso aí pra vocês, galera. Essa parte aí é uma dos melhores partes do episódio 13 aí, velho. É, magnífico, né? O Ken. então, Eu queria ver com vocês, assim, nessa questão de fé versus ceticismo, que a trama pega muito sobre isso, né? Tem um foco, né, no Momo e do Ken, né, o Karun, que é, por exemplo, um acredita em fantasma e o outro, né, não acredita em alienígena, e vice-versa. Também foi muito sobre essas práticas religiosas, como, por exemplo, parece que a avó da Momo é uma sacerdotisa do taoísmo, viu? Ela usou, né, aquele kimono, roupinha lá de religiosa. A roupa ritualística, né? Acho que ela é uma sacerdotisa, não. Ela, pelo que deixa a entender, ela só é uma médium mesmo. Mas a pessoa pode ser sacerdotisa e médium, né? Acho que ela é zoada demais pra ser uma sacerdotisa. Assim, claramente ela tem uma religião ali a seguir. Ela tem uns hábitos e mora em um lugar que dão a entender que ela tem ali as crenças dela, né? Não é só, apesar dela ter essa personalidade meio foda-se, mas eu acho que isso tem a ver, assim, até... Sabe quando a pessoa, ela sabe tanto da parada que tudo fica pouco interessante e perde o valor? Ela tipo, já chegou ao máximo do conceito religioso que a religião, sim, pra ela não é grande coisa, sabe? Ou não? Viajei. Não, acho que faz sentido. Faz sentido, sim. Ela tá mais na praticidade da coisa em si do que, por exemplo, rituais religiosos complexos pra chegar no mesmo resultado que ela chegaria só pulando algumas etapas. Ela já dominou tanto que aquilo pra ela é um, sei lá, mano, é como fazer um miojo, Eu entendeu? acho que tanto o Okarun quanto a Momo, eles precisavam de um pouco de fé pra acreditar. Tanto numa coisa quanto em outra. Porque demanda um pouco de loucura também você acreditar em alienígena, né? Não dá pra dizer que existem evidências em relação a isso. É maluquice acreditar em alienígena, beleza. Mas em acreditar em macumba, é maluquice? A mesma coisa, velho. Você tem que determina a mesma quantidade de fé, só tá focado em direção diferente. Olha aí, mas... Não existe prova científica de nenhuma das duas. A própria personagem, a vovó, ela acredita no sobrenatural, ela vive o sobrenatural, e quando ela vê os alienígenas, ela só pega fora que a gente criatura sobrenatural de uma outra forma, doido. Ela vê uma foca em nave espacial, doido. E ela pegou e só considerou como se fosse um tipo de capa. De capa de yokai diferente, velho. Eu não sei se ela tá só simplesmente trollando ou se ela realmente acredita, porque pode ser as duas coisas, porque ainda não revelou muita coisa sobre ela. Porque assim, a vovozinha ali, né, a vovó gostosa, delícia, ela tem, porra, é uma mulher velha que tem 30 anos no máximo, né, a aparência dela. Cara, ela tem entre 35 e 60 anos. Ela vai ter uma backstory foda nesse sentido aí, eu acho, hein, Tomara. Eu imagino que se ela realmente for vó da Yasa, ela vai ter em torno ali uns 45 anos. Isso se não for só uma avó de consideração que ela acredita que seja a avó dela, né? Exatamente. cara pálida. Se
eu tô falando, se ela realmente for a avó da Yasuo. Já pensou que, na verdade, essa avó, ela não existe? Ela é um espírito? E aí, quando a Momo se tornar uma mulher independente, a vovó dela vai abrir um jogo. Não, eu nunca existi, eu sou um espírito, tava te guiando. Porque a Momo é tão poderosa, sacou? Materializou um espírito pra cuidar dela. Já pensou nessa porra? Cara, se eu te falar a verdade, isso passou pela minha cabeça. Sabe por quê? Teve um jogo de Cavaleiros do Zodíaco que o Richard narrou uma vez, que o mestre do André era só o espírito, velho. Caralho, velho. Puta que pariu. Mas aí a gente tá comparando duas coisas muito diferentes, pô. Eu não acho que eu tenho essa genialidade toda que o autor tem, pô. Cara, eu achei sensacional a ideia. Nossa, a ideia é sensacional mesmo. Já pensou, velho? Se isso acontecer, olha, eu tenho que dizer pro Rich, que você tá perdendo seu tempo e dinheiro. Foi um jogo de Cavaleiros de Ouro que a gente jogou. A gente jogar com Cavaleiros de Ouro, já ia começar o jogo como Cavaleiros de Ouro. E ele era o Cavaleiro de Câncer. E quando o mestre dele terminou o treinamento dele, falou pra ele, bom, agora você já tá pronto, eu vou partir porque eu já fui. Beleza? Eu já morri naquela guerra que eu te salvei. Não, pô, e era um espírito de um Cavaleiro da Justiça, pô. Então, tipo assim, ele tava seguro. Imagina se não é esse roteiro pro desenho. Eu admito que Assim, se o anime continuar fazendo sucesso, porque pelo que eu vi, fez bastante sucesso na primeira temporada, o cara vai ter que começar inventando coisas, né, velho? Vai. Igual todo anime. Se tiver uma terceira, quarta temporada, o cara vai ter que começar a viajar, né? Ai, não, e por favor que viaje de maneira boa, porque o anime já tem essa pegada meio maluca, né? Meio acontece qualquer coisa aqui. Então, pô, que isso aconteça de uma maneira boa, né? Que fica, né, fazendo sentido e tal. a dinâmica tá boa até agora. Tanto dos protagonistas quanto dos personagens secundários. Né, vamos fazer o seguinte, vamos recomendar alguns desenhos japoneses, né? Se você gostou desse desenho japonês, acho que vai ter outros que podem ter a mesma pegada e você possa se interessar sobre o assunto, né? Eu vou indicar um que é o Mob Psycho. Ele também é antigo, né? É um anime antigo. Quer dizer, que foi feito o mangá antigo e o anime é novo, né? O anime é novo, mas a história é antiga. É mesmo? Mob Psycho é uma história... É antigo o mangá? É um mangá um pouquinho mais velho. Falhou a memória, se é o mesmo autor do One Punch Man. É ele mesmo. Eu acredito que sim. Que eu dei uma lida a respeito, né? O autor ele gosta de pegar esses personagens que são deuses e colocar em papéis humanos, né? O Saitama indo lá no mercado, o Mob, ele é tímido, né, pra falar com uma menina que ele gosta, então, né, tem esses elementos que eu acho muito interessante. Quem tem mais algum pra citar aí? Saiki Kuzou no Psy Nando. É um anime que tem se eu não me engano, ele tem na Netflix, e é um personagem que ele tem poder específico. Ah, eu já vi um de comédia também. É do criador do Gintama, ou é de um amigo do criador do Gintama. Eu sei que tem algumas referências do Gintama, então é um anime ele é bem zoeiro, ele é bem mais tranquilo, mais calmo. É só comédia, tá ligado? Ele é bem legal. Ele explica o porquê ele tem cabelo de protagonista, porque ele tem cabelo de cor diferente. É uma sátira. É um anime, ao mesmo tempo, ele é uma sátira de vários animes. Eu fugiria um pouco do tema de comédia. Buscaria um anime talvez um pouco mais sério, um pouco mais adulto. Não adulto no sentido da baixaria, né? Mas mais maduro. Eu gosto bastante do Space Battleship Yamato, de 1974. Gosto da série Gundam, que tem muitos episódios, muitos filmes. Gosto também do Ghost in the Shell. Isso é bom. Pô, mas aí também, você também é foda, hein, Cristiano? Foi Você só nos clássicos, né? Porra! O cara é foda, patroa. É só velharia. O Gundam que você vai assistir, pô, assiste logo também o Gundam que é o primeiro, tá? Assiste o do Amuro. Já que é pra assistir o bagulho, Sim, número 1. assiste logo o primeiro Gundam. Depois você vai lá e assiste. Depois você tenta assistir o Zeta, se é que vai ter, né? Se é que você vai encontrar em algum lugar. Mas o primeiro é de 79, né? E o Zeta, acho que é de 81, 82, velho. O Zeta não é muito depois, não, velho. Tipo assim, na história, acho que é 7 anos depois, ou é 3 anos depois, porque tem o Char, né, aí. Spoiler, o Char não morre no final, tá? O Zeta é de 85. Aí, ó, é muito bom, velho. Acho que é o ZZ, que é pouco tempo depois que eles criaram, né? Que os caras estavam com mais dinheiro, né? Sim, não, rendeu bastante. Mas assim, falando de Z,
Você me lembrou do Zillion. Você lembra desse anime? Esse é outro clássico, né? Zillion é clássico. Ô, Joãozinho, tipo assim, o Zillion é na época daqueles cabelão ainda que sabe quando a galera tinha um cabelão grandão assim, doido? Era na época aquele cabelão mais grandão assim pra trás, assim, era famoso, doido. Tô vendo aqui, Zillion, né? O anime. É tudo, assim, o Cristiano ele foi bem na área da ficção científica, né? Ele falou assim, bom, vou lá na ficção científica hoje. Foi, a parte de alienígenas tá coberta. Então pra parte shonen, então, vamos lá, vamos recomendar. Deixa eu ver aqui, eu também vou de clássico. Né? Hokuto no Ken, velho. Pronto, Hokuto no Ken. Já que é pra ir de clássico, vamos de clássico. Maneiro também. Hokuto no Ken é na época que a masculinidade podia ser masculina, velho. E o pior, cara, é que eu só assisti o spin-off, né? Aquele que é o do vilão que é derrotado pelo personagem principal, que eu esqueci o nome, né? É o Hokuto, né? Qual dos vilões que é? É o do cavalo? O cavalo é o Gaol. É o do cavalo que o spin-off dele é um negócio de Cavaleiro Negro, alguma coisa assim. Acho que acredito que é Gaol. Se eu não me engano, é um dos irmãos dele. Tem 3 irmãos, né? Se eu não me engano, o Gaol é o irmão dele. Eu sei que um dos irmãos dele é meio que uma inspiração de Jesus Cristo. Já viu essa coisa aí? É o cara que cura os outros e tal. Ele usa a técnica dele mais pra impedir o combate no lugar de lutar. É um cara do bem. No spin-off mostrou ele, tipo assim, explodindo uns bandidos, tá ligado? Se morrer, morreu. Mas é bandido, né, velho? Aí é diferente, né? Não, sim, é diferente, mas porra, maneiro, não, o anime eu gosto, eu tenho que assistir o clássico ainda, porque eu só vi o spin-off. Cara, é bem violento, só que assim, é lento, tá? É uma animação mais lenta, não é uma animação rápida. Tem que lembrar que o anime, a animação da época não era lá aquela, né? É igual o Cavaleiro do Zodíaco. O Cavaleiro do Zodíaco, os caras se movem na velocidade da luz, mas o desenho, o cara fica de paz, né? Quase. Queria trazer um outro assunto aqui, que é sobre a curiosidade a coleção de animes com nomes estranhos. Porque tem um outro anime que é chamado Durarara. E agora tem o Dandandan. E eu lembro de um outro que é nessa pegada de nome estranho. Então, é que também a gente é português, né, velho? Provavelmente deve ter algum tipo de explicação lá por que é chamado assim, né? Deve ter algum significado mais específico. Dandadan, né? Eu já vi que o nome significa, tipo assim, história escabrosa, história divertida, uns negócios assim, tá ligado? Festa maluca. Acho que é festa escambrosa, um negócio assim, festa maluca. E assim, já que a gente tá falando de curiosidade, não sei, eu pesquisei um pouco da letra da música, né? Da abertura. Ele fala muito Kuwabara, né? Não sei se vocês repararam nisso. Uhum. Que é uma espécie assim é uma palavra de abascanto, né? Você afastar o mal. O pessoal até deixei aqui na internet, o pessoal usava isso aí pra afastar tempestade. Pô, o que é legal, que é o nome do personagem do Yu Hakusho, né? Kuwabara? Kuwabara é Kazuma Kuwabara, o nome de um dos personagens do Yu Hakusho. Caraca, o nome é Kazuma, né, o que seria equivalente, né, na língua portuguesa, ou do grego, abascanto. Olha aí. O nome do cara é um negócio de afastar mal olhado. Não, e ele é um cara que atrai o sobrenatural pra perto dele. Você vê aí a contradição, né? Um ótimo anime também, fica pra recomendação, tá? Então. Vamos então dizer o que a gente aprendeu com o episódio de hoje, né? Eu aprendi com o episódio de hoje que macumba tem macumba boa, né? Tem macumba que é legal, do bem. Nem toda macumba é do mal. As japonesas, por exemplo, são todas do bem. Eu aprendi com o episódio de hoje que, cara, tem muita coisa pra gente conhecer por aí. Entre alienígenas e fantasmas. Pô, o que eu aprendi foi uma mensagem bem positiva, tá? Mas que há pra você ter a sua crença sem cancelar do próximo. Olha aí, pelo menos alguém falou alguma coisa boa. Ele teve as bolas pra isso. Pois não é? Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Boa, meu amigo. Mandou muito bem. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns.
Vamos lá, então. O que eu aprendi com esse episódio de Dandadan? Não entre em túneis escuros com velhas malucas. Isso é um excelente conselho, vamos ser bem sinceros. Não, até se fosse uma mulher mais jovem, eu não entraria, não. Duvido. Se ela te tratasse igual a menina tratou o Ken no terceiro episódio, você não ia, não? Pensaria 2 vezes. Eu tenho um bom senso de perigo. Sei não, hein? Ligeiro ele entrava no portão, doido. Tira aí, ele entra no túnel até com a velhinha, tá mentindo aí, ó. Até com o travesti. Mas eu ia sentir o perigo e o caos. Ia nada. Você ia perder as bolas. Olha só, tá escuro e a mulher tá dando muito fácil pra você. Não, tem algo errado aí. Mulher nenhuma foi fácil pra mim. Acho que eu vou chorar aqui. E agora tá fácil no túnel escuro. Tá doido, tem algo de errado aí. Não é possível. Seu dia de sorte. Com certeza. Eu não o culpo. É um acordo muito bom. O que eu aprendi com Dandadan? Nem tudo que você quer pra você é bom. Às vezes o que você quer vai te prejudicar. O que você quer dizer com isso? Quando eles queriam, um queria encontrar alienígena, o outro queria encontrar fantasma, quando eles encontraram o que eles queriam, eles se prejudicaram, velho. Isso é verdade. Nem sempre tudo que você deseja é bom, velho. Eu queria... Todo mundo já falou o que aprendeu? Já. E para estender esse assunto sobre magias e macumba, temos o episódio sobre Jujutsu Kaisen, que fizemos há um tempo atrás. E se você se interessa por assuntos de desenhos, e temos um episódio feito para isso, inclusive, se chama Limites da Terra Plana, adultos falando sobre desenho. E se você não achar no YouTube, de certo sim, está no Spotify. Inclusive você pode acessar o Spotify sem conta e ouvir o podcast sem conta. É tudo, então um forte abraço, um forte beijo, um forte beijo, um forte abraço. Até mais. Vamos dar o fora daqui, Catherine. Este lugar me dá nojo. E ninguém agora vai me amedrontar.